Olá, professora Ana Carla, de volta à disciplina Direito Constitucional, o curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. O tema é Ordem Econômica e Financeira, nós estamos estudando Sistema Tributário Nacional e este tópico em especial, elementos dos tributos. Vamos tratar então de obrigação tributária, hipótese de incidência, fato gerador, base de cálculo, alíquota e montante dos tributos. Obrigação tributária é um vínculo jurídico. Obrigação para o direito é vínculo jurídico. Só que obrigação tributária é um vínculo jurídico próprio entre o contribuinte e o Estado, o cidadão e o Estado. Nessa obrigação, a gente vai ter um sujeito ativo, que é o chamado fisco, e a gente vai ter um sujeito passivo, que é o chamado contribuinte. Esse contribuinte, ele deve ter praticado um fato gerador tributário. Quando ele pratica o fato gerador tributário, gera para ele um dever de pagar o tributo. Por quê? Porque entre Estado e contribuinte existe uma relação, um vínculo, uma obrigação de caráter tributário. O que é a hipótese de incidência? É a descrição da lei, que está prevista na lei. É a descrição legal do fato tributário. Quando ocorre, faz nascer a obrigação tributária. Então, qual é a hipótese de incidência, né? Auferir renda. Na hora em que, hipoteticamente, se alguém auferir renda, quando isso acontecer, o imposto sobre a renda é devido, porque se fez o vínculo jurídico entre contribuinte e cidadão. Professor, eu não ganhei nada, então não se fez o vínculo, não há a obrigação. A lei vai descrever sempre o fato jurídico, o fato tributário em hipótese. Adquirir um veículo, auferir renda, né? Ser proprietário de um imóvel. Sempre a hipótese. Na hora em que você se encaixa naquela descrição legal, você passa a ser o sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, você passa a ser o contribuinte. Quais são os aspectos da hipótese de incidência? O que é que a lei tributária, obrigatoriamente, ela coloca na hipótese de incidência? Ela tem um aspecto pessoal, que é a definição do sujeito ativo e do sujeito passivo da obrigação tributária. Ativo vai dizer quem é o credor, União, Estado, Município, Distrito Federal. Passivo, quem é o contribuinte. Temporal, qual é o momento exato em que o fato gerador da obrigação tributária acontece? Por exemplo, ser proprietário de um imóvel, para você pagar o IPTU, você precisa ter tido o seu nome inserido lá no cartório de registro de imóveis. A partir do momento em que você se torna dono daquele bem, o IPTU passa a ser sua obrigação, não mais do proprietário anterior. Espacial, a definição do lugar que terá de ocorrer o fato gerador. Por que é importante o lugar? Para você saber de quem é a competência arrecadatória, quem que é o sujeito ativo, porque deverá situar-se dentro dos limites territoriais daquele ente federativo que pretende cobrar o tributo. Você mora numa cidade que é vizinha a outra, passou a rua já é, sabe, daquelas cidades que são coladinhas? Passou a rua já é outra cidade. E aí quem tem a casa do outro lado vai pagar para a prefeitura da outra cidade. Quem tem a casa do seu lado vai pagar para a prefeitura da sua cidade. É hipótese material, definição do fato, que será objeto da tributação. Normalmente é expresso através de um verbo, de uma ação. Importar, exportar, industrializar, auferir renda, prestar serviço. Geralmente é um verbo, uma ação. Além disso, tem o elemento quantitativo, que quer dizer quanto você vai pagar, que está ligado muito à base de cálculo e à alíquota do tributo a ser pago. O fato gerador. O fato gerador é o fato que gera a obrigação tributária. É a concretização daquela coisa que está lá prevista na lei em hipótese. A hipótese de incidência, conforme previsto na lei. Na hora que você pratica, né, ocorre o fato que está lá previsto em tese na lei, tem o que a gente chama em direito tributário de subsunção do fato à norma. E aí você tem a incidência da norma tributária e você deverá pagar o tributo. Ele deve ser definido em lei complementar. Exemplos: prestar serviço, fazer circular mercadoria, receber renda, auferir renda, né?
ele é instantâneo, o fato gerador, ele se concretiza num só ato. Por exemplo, o ITBI. Existem tributos que num só ato ele se concretiza. Ele também pode ser periódico, imposto sobre a circulação da mercadoria, imposto sobre a propriedade industrial. Ele também pode ser complexivo. Ele resulta de uma série de operações para apuração da base de cálculo, como, por exemplo, o imposto de renda sobre a fonte e o imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Ele pode ser persistente, constante, permanente, sem prazo para conclusão, que é o caso do IPTU, do ITR e do IPVA. Todo ano ele se repete. A base de cálculo é o valor sobre o qual é aplicada a alíquota para apuração do montante do tributo. Eu tenho uma base de cálculo, por exemplo, o valor venal do seu imóvel. Sobre ele se aplica uma alíquota, um percentual para se calcular o tributo. Então, qual que é a base de cálculo? O valor venal do seu imóvel. Ela deve ser definida também em lei complementar. Sua alteração está sujeita aos princípios da legalidade, anterioridade e retroatividade. Lembra que criar ou majorar um tributo depende disso? Como exemplo, o faturamento mensal do COFINS, o lucro real ou presumido do imposto de renda sobre a pessoa jurídica. São as bases de cálculo para o tributo. A alíquota é um valor percentual que a lei determina e que é aplicado à base de cálculo para você fazer a conta de quanto você deve pagar de tributo. Ela pode ser específica, expressa num valor monetário, ela pode ser ad valorem, expressa num percentual, essa é a mais comum, ou ela pode ser progressiva, expressa em valores monetários ou percentuais crescentes por faixa. Montante, quanto que eu vou pagar de tributo? É o valor do tributo a ser pago, resultante da aplicação da alíquota sobre a base do cálculo. Na hora que você faz essa conta, você chega a um valor em moeda nacional corrente. Este é o montante do tributo a ser pago. Continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da obrigação tributária, né? Que elementos são esses? A obrigação tributária, ela é uma relação, como eu já falei, entre o cidadão e o Estado. Ela pode ser decorrente, deflagrada de uma relação interpessoal de direito privado. Eu comprei o apartamento do meu vizinho. Na hora que eu comprei o apartamento do meu vizinho, incidiu de uma relação pessoal uma obrigação tributária. Mas às vezes ela vem não da vontade das partes, mas da vontade da lei. Então é chamada obrigação ex lege, de direito público. A obrigação tributária, como causa da lei ex lege, ela pode derivar então de obrigações de direito privado, né? Ex voluntae. Isso quer dizer que é pela vontade das pessoas. A obrigação, ela pode ser principal ou ela pode ser acessória. A principal tem como objeto o pagamento do tributo ou da sanção, né? E a obrigação acessória são outros deveres, né? Deveres de preencher formulários, deveres de apresentar determinadas declarações, essas são acessórias. A principal é o pagamento do tributo. Quem é então o sujeito ativo da obrigação tributária? Quem é o credor da obrigação tributária? Vai ser sempre uma pessoa jurídica de direito público. Ela deve ter competência constitucional para instituir e arrecadar esse tributo, mas também podem ser, por força de lei, entes federativos ou suas autarquias. Por exemplo, o INSS arrecada tributos, ele não é um ente federativo, mas ele é uma autarquia. Sujeito passivo é quem deve o tributo. É sempre um particular, é sempre uma pessoa física ou jurídica. Ele pode ser contribuinte, ele pode ser responsável, ele pode ser substituto tributário. Em todas essas situações, a gente está diante de um sujeito passivo. O contribuinte é aquele que é o contribuinte de fato, tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Esse é o contribuinte. O responsável é o contribuinte de direito. Ele foi eleito pela lei para responder pela obrigação tributária em substituição. Você vai lá, compra o chiclete no bar e o imposto é recolhido na hora da compra. Você pagou, mas quem recolhe é o dono do bar. Ele foi escolhido para fazer essa operação. O substituto tributário é o contribuinte de direito responsável pelo pagamento do tributo, cujo fato gerador deverá ocorrer posteriormente.
Então há ali uma cadeia daquela operação. E qual que é a finalidade disso? Simplificar a fiscalização, antecipar receitas e evitar sonegação fiscal. Um exemplo disso são os tributos incidentes sobre automóveis, tintas, vernizes, produtos farmacêuticos e gasolina. Nessas situações acontece essa substituição tributária. A sujeição passiva, o sujeito passivo, também pode ser indireto. Pode haver solidariedade na sujeição passiva tributária. O que é essa solidariedade? São solidários em relação às obrigações tributárias os sócios da sociedade. Por exemplo, no caso de fusão, cisão, incorporação, todos os sócios são solidários. E essa responsabilidade tributária, ela também passa na medida do patrimônio para sucessores, adquirentes, herdeiros. Ela passa essa obrigação no tamanho, na medida do bem que é passado também para essas pessoas. E os terceiros, né? No caso de pessoas incapazes, que têm tutores, curadores, pais ou responsáveis, eles também assumem essa responsabilidade tributária. E, finalmente, no caso de infrações fiscais, criminais ou não criminais, aqueles que participam dessa infração, eles podem ser responsabilizados. Eu recomendo para vocês a leitura de qualquer livro de direito tributário em que você procure o capítulo Sistema Tributário Nacional. Tem o livro do professor Roberto Caparrós, Direito Tributário Esquematizado, que é bem interessante, eu acho que tem uma leitura fácil, e vocês podem se utilizar também. Muito obrigado, concluímos aqui essa aula de hoje, espero vocês na semana que vem com o próximo tema. Até mais!